Olá pessoal, a Suzano recentemente nos informou que ela fez um novo investimento em novos ativos, tanto florestal quanto imobiliário. Hoje nós vamos analisar de forma mais detalhada esse aporte que ela fez e também eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre Suzano, como está a ação atualmente, como funcionam as estratégias de investimentos da empresa, como a empresa trabalha, os seus fundamentos, comparativos com outras empresas desse mesmo setor. Nós vamos analisar vários outros fatores também, mas antes da gente começar, já se inscreva aqui embaixo, pessoal, me ajuda bastante, tá bom? Vamos lá para o vídeo então. Muito bem, meus amigos. O investimento que a Suzano fez recentemente foi de aproximadamente 1,8 bilhão, que vai ser pago à vista. E para essa compra, pessoal, vejam que o aporte foi feito em 70 mil hectares de terras no estado do Mato Grosso do Sul, região que a empresa já está localizada, ok? Sendo que esses 70 mil hectares, pessoal, 50 mil hectares são úteis, ok? A ideia da empresa, pessoal, é utilizar esses hectares onde eles já existem plantios de eucalipto e de várias idades, tá? Conforme é mais antigo, melhor fica. Esse aporte ele está alinhado também com a operação cuja estratégia é criar opcionalidade em seu negócio e também ampliar a autossuficiência da empresa para evitar ficar fazendo aportes em dólar, ok? E com esse aporte, pessoal, vejam que o valor acabou aumentando o CAPEX para o ano de 2024. Vejam que o valor anterior era de 1,4 bi, esse valor acabou subindo para 3,3 bi com esse novo aporte, tá bom? Ou seja, teve um aumento considerável para o CAPEX para o próximo ano. Tudo bem? Essa estratégia de aporte, pessoal, entra muito do que a empresa tem trabalhado nos últimos anos, tá? E o foco principal deles é um dos focos mais desafiadores que a empresa tem, na minha opinião, que é manter uma criação de valor com esses aportes de hectares, ou seja, florestas, e ao mesmo tempo manter uma cultura renovável, tudo bem? Essa é uma forma que a empresa está focando em trabalhar e que, na minha opinião, vai ser bem desafiadora. E a partir dessa estratégia, a empresa ela trilha algumas estratégias para se desenvolver. Dentre essas estratégias, podemos ver aqui que está a questão da sustentabilidade, que eu já comentei para vocês o desafio que deve ser, que vai ser em manter, a expansão de novos mercados, a vantagem competitiva, a relevância em celulose e a melhoria no seu trabalho focado em celulose, tá? No seu avanço. E dentre todas essas estratégias, a empresa ela foca principalmente em investimentos de desenvolvimento e na evolução dos seus processos. E para fazer isso, pessoal, vejam que a empresa ela tem algumas formas de fazer seus investimentos, né, em desenvolvimento de novos bionegócios. No caso aqui temos as fibras têxteis, temos a lignina, bioóleo e energia verde, e carbono e biomas. Essas são algumas estratégias que a empresa usa para se desenvolver e melhorar dentro desse mercado que ela se encontra, onde ela faz investimentos bilionários, conforme esse que eu relatei para vocês no início do vídeo. E até para mostrar para vocês como é feito esses investimentos nesses desenvolvimentos de projetos, vejam como é a estrutura desses investimentos. Trazendo para vocês aqui, vejam que o foco principal hoje é na parte da floresta. Em segundo colocado vem o biomaterial. Em terceiro e quarto ficam embalagens e carbono, tá? É claro que existem sempre um equilíbrio com relação a esses processos, né? Esses novos projetos. E vejam que existe uma cadeia de investimentos para esses bionegócios melhorar a sua competitividade dentro desse setor que a empresa está. Vejam que dentro desse processo, existem várias empresas, esse tipo de investimento, como Israel, Canadá e também aqui no Brasil. E dentre toda essa cadeia, eles focam em operações core, universidades e centros P&D, centros de inovações, startups e empreendedorismo, tá? Tem vários processos dentro dele mesmo. Toda essa cadeia, pessoal, fez com que a empresa ganhasse a top 1 de empresa inovadora brasileira no ano de 2023, top 1 no ranking total
Florestal de Inovação para o setor de papel e celulose e outros prêmios também na Confederação Nacional da Indústria, ok? Trazendo até para vocês 3 exemplos de investimentos que a empresa está fazendo baseando-se nessa cadeia. Hoje temos aqui um investimento no Reino Unido, em Israel, que são investimentos focados em biomaterial de carvão ativado para novos tipos de baterias. Esse investimento está batendo ali 6,7 milhões de dólares. Também temos um outro investimento em Israel de 1 milhão de dólares e agora a parte de embalagem de fibra sustentável, que ainda está em progresso. Então reparem que a empresa ela tem uma cadeia de investimentos para se manter ou até mesmo se estruturar para o futuro desse segmento de papel e celulose, ok? E dentre todo esse processo, vocês podem até reparar aqui que a empresa ela já tem algumas estratégias em andamento. Eles até fazem aqui alguns questionamentos. No longo prazo, haverá madeira suficiente no mundo? Essa é uma fonte que eles trouxeram, informando que nos últimos 30 anos teve um aumento de 28% de consumo de madeira, enquanto as fontes reduziram 4%. E outras análises também feitas pela empresa é que aqui no Brasil, a área plantada de eucalipto não tem acompanhado a crescente demanda pela biomassa, conforme os estudos que eles estão trazendo aqui. E para isso, Suzano tem trabalhado focado no futuro, sendo que a frase de impacto deles atualmente é: nós plantamos o futuro, onde tem o objetivo de aumentar a produtividade nos próximos anos, conforme vários estudos que eles estão trazendo aqui também. E além desse tópico, Suzano foca principalmente para os próximos anos a estratégia de reduzir a floresta fábrica, principalmente quanto à dependência de uma madeira de terceiros, ou seja, ficar comprando madeira. Essa redução de aportes nesse tipo de dependência auxiliaria na eficiência da empresa e também nos seus resultados, trazendo uma melhor estabilidade e fazendo com que os investidores fiquem mais convictos em investir nessa empresa, tá bom? Vejam que a projeção é que até 2029, 2032, a empresa consiga reduzir esse mercado spot em 13%, aumentando a sua floresta própria, ok? Esse é um ponto bem vantajoso que as empresas de celulose estão trabalhando para agregar, para facilitar o processo delas, ok? E vejam que para eles fazerem essa estratégia da floresta fábrica, eles vão ter que fazer investimentos em novas florestas, conforme eu relatei para vocês lá no início, o investimento que a empresa está fazendo recentemente. E vejam que hoje já existe um investimento lá no Mato Grosso do Sul, tá? Onde eles vão trazer ali uma melhora na sua estrutura de plantio, que está sendo concluído entre o final de 24 e início de 25, tá? Que vai acabar melhorando a produtividade da empresa, também vai melhorar ali a questão da logística. Vejam que o custo de caixa de produção teve uma queda, já podemos ver aqui que já existem alguns pontos positivos na parte florestal, com a expansão da base florestal, aquisição de novos ativos. Na parte industrial, tivemos novas caldeiras de biomassa também sendo compradas. Na parte de logística também teve uma melhora. Então, vários aspectos já estão sendo ajustados, renovados, né? Entrando agora no principal projeto que a empresa tem hoje, que é no projeto Cerrado. Esse projeto vai melhorar o seu volume de vendas, sendo que no quarto trimestre do ano que vem, a projeção é que o volume de vendas do Cerrado, né, em 2024, fique em aproximadamente 700, ok? E além disso, vejam que já existem outras estratégias de investimento que estão sendo preparadas pela empresa. Vejam que existe uma fábrica de Limeira, onde vai ser feito um investimento que vai melhorar a sua capacidade de secagem de celulose, melhorando ali de 340 para 440, ok? Até o ano de 2025. O investimento total que vai ser feito é de 490 milhões. Com todos esses investimentos, pessoal, nós podemos ver aqui que o EBITDA da empresa está sendo beneficiado, está tendo retornos muito positivos. Vejam que comparado em 2014, a empresa teve uma bela crescente, chegando a patamares de 2,675 o seu EBITDA, ok? A meta foi atingida com sucesso em 2022 aqui.
perfeitamente, vejo então que os retornos estão sendo concretizados conforme o planejado da empresa. Isso traz uma estabilidade para quem for investir na empresa, né? E até para quem for investir na empresa, pessoal, vejam que existem algumas vantagens competitivas que ela traz, onde ela tem uma vantagem na sua distribuição, com uma quantidade muito grande de clientes no Brasil, ela tem uma melhor flexibilidade de produção e eficiência logística, tendo 6 fábricas aqui no Brasil, tem também uma marca forte e complementares, como por exemplo o papel higiênico neve, tem também outros tipos de complementariedade na sua categoria, como papel toalha, guardanapo, lenço umedecido e os novos que estão surgindo, que é os panos reutilizáveis, lenços faciais e linha institucional, ok? Fora também o diferencial em competitividade nos seus custos, tá? E para ter todas essas vantagens, pessoal, a empresa precisa fazer vários investimentos. Por conta desse investimento, é necessário ter um equilíbrio financeiro para ela não sair do eixo do seu planejamento. Dito isso, vejam que a empresa ela tem um controle quanto a seu caixa muito grande para ter um equilíbrio quanto às suas dívidas e o caixa. Essa estratégia ela é utilizada para basicamente ter uma segurança, principalmente por conta da empresa ser exposta ao dólar, ok? Vejam aqui também a porcentagem que a empresa tem em dólar no período. E até trazendo para vocês mais detalhes, a empresa precisa definir vários aspectos antes de fazer um investimento, até porque essa alavancagem ela afeta diretamente todos os planos da empresa. Qualquer erro de investimento vai acarretar num prejuízo. Dito isso, vejam como é feito a alocação de capital na hora de tomar uma decisão em fazer um investimento. Dentre aqueles processos que eu relatei para vocês lá no início, no caso que são esses 4 aqui, eles se baseiam para fazer os investimentos. Então, se o investimento está de acordo com as políticas financeiras e de sustentabilidade de Suzano, passa para a próxima parte. É feita uma nova pergunta, onde oferece a rentabilidade e retorno desse investimento. Se há essa vantagem, um payback vantajoso, passa para uma outra fase para identificar se esse investimento vai trazer uma vantagem competitiva. Após isso, é compreendido se esse investimento ele pode ser escalável ou também utilizado para uma oportunidade de crescimento. Se após todos esses pontos forem sim, é feito investimento. Caso não, esse valor que seria destinado para investimento é retornado para o caixa, para dividendos, recompra de ações, redução da dívida líquida, tá? Todos esses pontos. Então vejam que é um controle bem próximo na hora de fazer o investimento. E essa estratégia, mostrando para os investidores, passa uma tranquilidade, principalmente porque a empresa ela é muito alavancada, pessoal. Vejam como a empresa trabalha de forma alavancada. Vejam no terceiro trimestre de 2023 como a empresa terminou de forma alavancada, 2,7 vezes. Vejam que, na minha opinião, o ideal seria 2,5 vezes. Ou seja, ela está acima. Porém, ela nos informando todos esses detalhes do processo traz uma mais tranquilidade em caso de investimento, ok? O processo de alavancagem da empresa, no caso, existem 2, processo de desalavancagem e o ciclo de crescimento, de alavancagem. No caso aqui, vejam que hoje a empresa se encontra num processo de crescimento. No ciclo de desalavancagem, pessoal, pegando como base o ano de 2019, vejam que a empresa chegou a bater 4,9 vezes, um valor bem elevado, porém, vejam que até 2021 esse processo foi reduzindo, que é o que eles chamam do ciclo de desalavancagem. E após esse período, a empresa fez um pagamento de dividendo em um período, porém ela retornou a fazer esses novos investimentos, né, que é o que chamamos do ciclo de crescimento que eu relatei para vocês aqui. Então existem esses 2 tipos de momento da empresa, tá? E dentre esse encerramento de um e outro, eles costumam pagar dividendos. E até comentando sobre os dividendos, vejam que a empresa não paga bons dividendos, tá? Sendo que em 2020 e 2021 a empresa não pagou dividendos, principalmente por conta de prejuízos que a empresa teve no período, até por conta da pandemia, do dólar, tá? Tanto até que depois, quando chegou em 2022, quando também por conta do dólar, a empresa pagou bons dividendos
dividendos, sendo ali aproximadamente em 6,5%, tá? Mas vejam que a média não é tão elevada nesse ponto, e sim uma média próxima a 1,62%. Vamos colocar ali 2% ao ano, tá? Essa é a média de dividendos que a empresa vai pagar. A estratégia que a empresa leva é de sempre continuar investindo para crescer mais. Analisando esse perfil, só pelos dividendos a gente consegue ter uma análise, até por conta dos investimentos e dos dividendos, que é uma empresa de crescimento. Logo, para você ter um recebimento de bons dividendos, você teria que ter um preço médio bem inferior ao preço que está hoje, tá? E até para confirmar isso para vocês, pessoal, que é uma empresa de crescimento, vejam o payout da empresa. Fica próximo a 25%, tá? Talvez esse gráfico tenha uma distorção, até por conta da lei que temos aqui no Brasil, né, na necessidade de pagar 25%, uma parcela ali em caixa, mas em resumo, empresa de crescimento. Mas pegando como engate aquele prejuízo que eu relatei para vocês na parte dos dividendos, pessoal, no lucro líquido nós conseguimos analisar esse ponto. Trazendo para vocês aqui então a parte de lucro e receita, primeiro vejam que a receita ela não foi tão afetada assim no período que teve prejuízo, porém, desconsiderando esse período de prejuízo, vejam que nesses últimos trimestres de 2023, a empresa foi bem afetada, tá? E o principal ponto aqui também foi o dólar, como a Klabin. Então, esse tipo de empresa, querendo ou não, ela é muito afetada por conta do dólar. Até para confirmar isso para vocês, vejam que o lucro líquido da empresa em trimestre está muito ruim. Veja a volatilidade que a empresa está hoje. Esse tipo de empresa, com essa volatilidade, na minha opinião, o meu perfil de investimento, de investidor, não é atrativo. É claro que se a gente pegar aqueles investimentos, toda aquela tese de investimento que eles trouxeram lá do início, a gente parar para raciocinar, a ideia deles é trazer uma melhor estabilidade até 2030, reduzindo a sua exposição ao dólar. Mas vejam que no momento, essa exposição está deixando a empresa, de certa forma, bem afetada, tá? Mas não foi só também o dólar. O volume de vendas também tem sido afetado. E para esse problema, a empresa está já fazendo investimentos. Então, para esse ponto, acredito eu que no longo prazo é natural que vá melhorar. Para detalhar de forma mais técnica esses lucros, é importante também a gente analisar os fundamentos dos seus indicadores. O PL da empresa segue na média histórica, tá bom? Mas vejam que nos últimos anos esse PL tem tido uma volatilidade aqui, ok? Quanto ao VPA da empresa, esse ponto já demonstra que a empresa está no seu maior patamar no seu VPA. Agora, o P sobre VP, vejam que hoje ela está abaixo da sua média. E até por conta dos seus investimentos, esse indicador acaba sendo bem visto. Até trazendo para vocês uma noção de preço para esse ativo, pessoal. O valor intrínseco da empresa hoje, se a gente fazer análise em cima da fórmula do Graham, hoje o valor intrínseco está bem acima comparado ao preço que está hoje, tá? Porém, eu gosto de sempre ratificar em todos os casos que a empresa tem volatilidade nos seus lucros. Preço teto, valor intrínseco, todos esses tipos de fórmulas para esse tipo de ação, na minha opinião, não podemos levar ao pé da letra esses valores, tá? Principalmente pela volatilidade do ativo. Esse valor sempre vai se atualizar conforme vai aparecendo notícias de novos investimentos e atualizações no seu trimestre, tá bom? Muito importante você se atentar a isso. Preço teto eu nem trouxe, até por conta dos dividendos bem abaixo, fica próximo a 2%. Mas eu trouxe as projeções de preços para vocês aqui. A empresa hoje ela está próxima a uma mudança de tendência depois de um período de 2021 a 2023, ao meio ali de 2023, período de queda, vem querendo retornar, aproveitando esse bull market que está entrando a Bolsa Brasileira. Eu coloquei algumas zonas que podem interferir a volatilidade dos preços, tá? Vejam que hoje ela está bem próxima a uma. A outra zona seria a 59,31 e partindo dela para frente, aí já entraríamos em projeções de crescimento, tá? Imaginando num longo prazo, desde 2018, a empresa trabalha em tendência, mas caso você pense em investir nela, até por conta de todas essas volatilidades no seu lucro líquido, há períodos, e quando eu digo períodos que podem chegar a 1 a 2 anos, que a empresa vai trabalhar em uma tendência de baixa. No longo prazo,
para quem investiu nela lá em 2018, ela está se beneficiando. Porém, se eu trouxer para vocês a comparação de investimento de Suzano versus Ibovespa e o CDI, vejam que o Suzano, nos últimos 5 anos, ela ficou bem parelha com o Ibovespa. Ficou acima do CDI, mas bem parelha com o Ibovespa, sendo que o Ibovespa está um pouquinho acima. Tudo bem? Essa é até uma desvantagem ao investir em Suzano, essa volatilidade. Você precisa entender essa desvantagem ao investir nela. E não é só ela que tem essa desvantagem, né? A Klabin também tem essa desvantagem. Trazendo até uma comparação de ações, trazendo Suzano, Klabin e a Rani3, vejam os fundamentos da empresa, vejam que Suzano está bem superior comparado às outras, tá? Porém, o que muda entre uma e outra é com relação ao pagamento de dividendos e principalmente a sua estratégia de investimento. O investidor 10 colocou Rani3 aqui, mas o segmento de Rani, ele é um pouco diferente. Fiz até um vídeo explicando sobre a ação, tá? Vou deixar aqui no card para vocês analisarem, para vocês terem uma noção de como que funciona. Já fiz vídeo sobre Klabin também. E em resumo, pessoal, para quem for investir em Suzano, existem esses pontos. Questão do dólar, questão também do perfil da empresa, onde ela foca em crescimento e não tanto em dividendos. Então, vai depender muito do seu perfil de investimento, se você prefere uma empresa que vai rentabilizar mais do que pagar mais dividendos. Outra questão também que pode afetar a sua escolha é as outras empresas do setor. Dito isso, Klabin também tem feito muitos investimentos e é uma empresa que, querendo ou não, paga mais dividendos do que Suzano. Mas é claro que ao investir em um ativo, você precisa verificar muitos mais fatores do que apenas dividendos, rentabilidade e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Galera, lembrando a todos, para não se esquecerem de se inscreverem no canal, tá? É muito importante. E também deixar o like para me ajudar aqui no meu crescimento. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e fui, pessoal.